Glória a Deus. Amém, amém. O título dessa palavra, dessa noite, é o lugar da providência. Você depois pode acompanhar, é um trecho, né, um apanhado do capítulo 2 desse maravilhoso livro. E eu quero que você abra comigo a palavra em 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia, iremos ler todos juntos. 1 Reis, capítulo 9, versículo 3. Diz assim: E o Senhor lhe disse: ouvi a sua voz, ouvi a sua oração e a súplica que você fez diante de mim. Santifiquei o templo que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Diga comigo: providência de Deus. Agora diga com fé: providência de Deus. Providência de Deus. O nosso bispo, né, o bispo Robson, já tem ministrado aos nossos corações algo profundo sobre esse trecho, sobre essa palavra, né, em que Salomão com o templo do Senhor, e o Senhor invade aquela casa, e o Senhor invade aquele lugar, e Ele santifica aquele lugar. Mas quando nós lemos, né, trazendo da tradução original, né, o final, que o Senhor diz assim, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Nós apenas vemos, parece algo tão profundo, não parece algo parece mais superficial, a olhos, parece apenas que o Senhor está olhando de longe, está vigiando, parece que o Senhor está longe, né? E coração parece que é simples sentimentos, né? Mas quando nós olhamos para a palavra, né, no original, no original significa fonte, né, providência, manancial. O Senhor não está simplesmente dizendo, eu estarei olhando. Não, Ele está dizendo, eu serei a fonte, eu serei a providência, e eu serei o manancial sobre esta casa. Eu serei sobre esta casa. Então, é uma palavra, é algo muito mais profundo do que aparentemente é, algo muito mais denso, algo muito mais arraizado, porque isso é o que Deus é para nós. Quando o Senhor nos olha, Ele não olha simplesmente para ver a dor da humanidade. Quando Deus olha para a nossa situação, para a nossa casa, quando Deus olha para a nossa família, Ele não está simplesmente olhando e contemplando o que está acontecendo. Ele está olhando e dizendo, eu quero ser a fonte, eu quero ser a providência, eu quero ser o manancial sobre essa situação, eu quero ser. O Senhor está a todo momento olhando para nós com essa vontade, com essa intenção em ser para nós. Mas nós precisamos deixar o Senhor agir. E quando Ele fala, né, e o meu coração, né, nós temos a ideia de que coração é simplesmente sentimentos, e quando nós falamos sentimentos, nós temos uma dificuldade em entender que Deus não tem sentimentos como o homem. Deus não sente como nós sentimos. Deus não tem o amor falho que nós temos. Deus não tem as paixões que nós temos. Deus não tem os desejos que nós temos, os sentimentos. O coração de Deus está ligado à inteligência, a iluminação, a perspicácia, né, a sensibilidade ao amor, e o amor de Deus é algo que é infinitamente maior do que o nosso, porque o amor de Deus é perfeito, o amor de Deus é perfeito, o amor ágape, aquele que entregou o seu filho por nós, aquele que doou a sua joia mais preciosa, aquilo que era mais precioso para Deus, foi aquilo que Ele entregou. Então, quando o Senhor está falando, né, os meus olhos
né? E o meu coração, ele está falando, eu estou colocando eu estou derramando da minha inteligência, eu estou abrindo a iluminação, eu estou sendo luz para você, eu estou sendo luz para você, eu estou trazendo sensibilidade. É isso que ele está falando sobre o templo de Salomão, é isso que ele está dizendo, este lugar será um lugar de refúgio. Será um lugar de refúgio. E o que acontece? Antes do templo, o tabernáculo, né? Todos os utensílios para servir ao Senhor ficava mudando de lugar para lugar. Não existia Deus, não tinha casa, né? Não existia um lugar para o povo se reunir. Então nasce no coração de Davi o desejo de fazer uma casa para o Senhor. E quando essa casa fica pronta, agora o povo tem refúgio. Agora eles têm lugar para ir. O povo que antes estava sendo assolado, estava sendo assolado, agora eles têm lugar para ir. Agora eles têm uma casa, agora tem um refúgio. Agora eu sei aonde eu vou quando eu quero derramar as minhas lágrimas. Agora eu sei onde eu vou quando eu quero buscar força. É no templo do Senhor. Qual é o templo do Senhor hoje? É a igreja, meu irmão. É a igreja. Então, quando nós nos reunimos como povo, como igreja do Senhor, é exatamente isso que acontece. Os olhos do Senhor estão neste lugar, derramando, sendo a fonte, sendo a providência, sendo o manancial, e o seu coração está trazendo inteligência, está trazendo iluminação sobre a sua mente, sensibilidade, amor. É isso que está sendo gerado aqui neste lugar. É isso que está sendo gerado. Quantas pessoas, né, que relatam, né, dão muitos testemunhos dizendo: eu estava na casa do Senhor, quando de repente me veio algo na mente, né? Eu tenho muito isso. Eu estou na igreja, eu estou sonhando. Eu entro aqui dentro, nós nos reunimos, eu estou louvando, nós estamos na campanha, né, de 12 dias por 12 meses, hoje fizemos sobre fevereiro, e eu estou aqui, eu estou sonhando com esse lugar cheio, estou sonhando com louvor, estou sonhando com almas sendo alcançadas, estou sonhando com revisão de vidas, estou sonhando com células. Por quê? Porque a sensibilidade, o amor de Deus está sendo derramado neste lugar, o amor de Deus está sendo derramado neste lugar. A igreja, ela é o ponto de contato entre o material e o espiritual, é o ponto de contato, meu irmão. Então, às vezes nós não enxergamos isso, quando nós viemos à igreja. Nós viemos às vezes na igreja, não simplesmente falando de uma forma religiosa, mas de uma forma despercebida. Quando você vem à casa do Senhor, o Senhor já preparou um banquete, já tem um banquete preparado neste lugar, mas nós, às vezes chegamos e nós não enxergamos, nós chegamos com fome, com sede, porque aquilo que te traz aflição, aquilo que te traz ansiedade, aquilo que gera depressão, aquilo que gera sentimentos falsos, pensamentos errados, isso é falta de alimento de Deus. É falta de alimento de Deus. Então, quando você entra nessa casa, o teu espírito quer se alimentar, o teu espírito quer abraçar as coisas de Deus. Afinal, deste lugar está saindo manancial, está saindo providência, está sendo lançado tantas coisas neste lugar. Esse lugar, se Deus pudesse talvez abrir os seus olhos agora, você veria como se fosse a escada de Jacó, anjos descendo, anjos subindo, anjos descendo, anjos subindo neste lugar, porque esse lugar é a presença de Deus, esse lugar é de Deus. E nós, às vezes, estamos tão, né, o Yuri falou isso na abertura, né, nós estamos com a cabeça em tantos lugares, que nós não paramos para sentir, para ver, para enxergar com os olhos da fé, aquilo que existe neste ambiente, aquilo que existe neste lugar, aquilo que existe neste lugar. O Senhor quer ser a fonte sobre a sua vida, o Senhor quer ser um manancial. Os olhos dele estão sobre você agora, não somente para te ver, mas para gerar providência sobre você. O coração dele está em você agora, não simplesmente sentindo, mas gerando inteligência, gerando amor, sensibilidade, iluminando os seus pensamentos. Quantas vezes eu vim à casa do Senhor com os meus pensamentos
uma loucura, querendo desistir de tudo, querendo abandonar tudo, querendo fazer coisas erradas, e eu chego neste lugar, sou confrontado com o Senhor abre a minha mente e fala: opa, pera, calma, você está passando por isso, mas calma, essa não é a solução, não é dessa forma, não age de cabeça quente, e eu saio do lugar e falo: glória a Deus, eu me alimentei neste lugar, o Senhor proveu o meu espírito, o Senhor proveu dentro de mim, gerou dentro de mim. Então, e esse é o lugar, e muitas vezes nós confiamos, infelizmente, mais nas providências das nossas mãos do que nas providências das mãos de Deus. Nós temos isso dentro de nós, confiar mais na providência das nossas mãos. Domingo eu falei sobre os sinais, e essa ansiedade de querer fazer as coisas com as nossas mãos, faz nós pularmos os sinais de Deus. Os sinais de Deus, o momento que é para parar, nós queremos avançar, o momento que era avançar, nós queremos parar. Por quê? Porque nós queremos trazer as providências das nossas mãos, mas não das mãos de Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 26 ao 29. Mateus capítulo 6, 26 ao 29, diz assim: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, no entanto o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Olha a provisão de Deus, olha a provisão de Deus, olha a comparação que Jesus está dizendo aqui, comparando os lírios do campo com a grandeza de Salomão. Salomão foi o rei mais rico que já existiu, o rei mais próspero que já existiu. A palavra de Deus se cumpriu linha por linha sobre a vida de Salomão. Nenhum mais será maior do que tu. Salomão foi o rei. O que tinha tudo era de ouro, tudo era do melhor no templo, no palácio, todas as coisas. Pessoas vinham de longe para ver a grandeza de Salomão, mas Jesus afirma: nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. E eles não tecem, mas mesmo assim o Pai que está no céu cuida deles todos os dias. E essa é a providência de Deus. Essa é a providência de Deus. A providência de Deus, ela precisa ser maior do que a nossa providência humana. Maior que a nossa providência humana. Porque se eu quero viver a minha providência humana, o que eu faço? Eu sempre escolho ganhar dinheiro ao invés de estar na presença de Deus. Eu sempre escolho o que vai me beneficiar, o que vai me trazer algum tipo de benefício, ao invés de estar na presença de Deus. Por quê? Porque eu quero a providência humana, porque eu quero a minha providência e não a providência de Deus. E é muito raro, às vezes, que Deus criou uma providência, que é muito, muito raro. As maiores providências de Deus foram geradas. As maiores providências de Deus na Bíblia foram geradas, criadas. Sabe o que isso significa? Que aquilo que você precisa para Deus gerar providência em você, já está nas suas mãos. Já está nas suas mãos. Eu vou trazer uns exemplos para você, porque nós temos a impressão que quando nós tivermos algo grande, aí nós cresceremos. Nós não temos esse pensamento. Esses dias, eu estava até conversando com o Yuri,
algo que eu estava também falando com o Bispo Prado, e ele falando algumas coisas muito interessantes, ele falando que um rapaz que é coach de sucesso, né, num livro ele escreveu o seguinte: se você se tornar milionário hoje, e amanhã, por causa disso, você mudar os seus hábitos e as suas rotinas, quer dizer que você não está se preparando para viver uma vida extraordinária. Por que nós pensamos? Não, fazer um exercício quando eu tiver mais dinheiro. Eu vou cuidar da minha saúde quando eu tiver mais dinheiro. Eu vou guardar quando eu ganhar mais. Deixa eu te dizer, nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Por isso que a palavra do Senhor fala: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Nós somos mordomos das coisas de Deus. Nada do que nós temos é nosso. Não é como Jó falou para a esposa dele: eu vim para o mundo nu. O que nós tínhamos quando viemos para o mundo? Nada. Até a respiração não é nossa. Quem é que te dá o oxigênio? Quem é que gera, né? Eu acho muito interessante porque você pensa para respirar, isso é automático. Nós já nascemos com isso, nós já nascemos com esse hábito no nosso organismo. O que é isso? É provisão de Deus. É provisão de Deus. Existe uma doença, eu não vou me lembrar o nome dela, que afeta o cérebro e exatamente essa parte da respiração. E a pessoa que tem essa doença, ela não respira, ela não se lembra de respirar. O cérebro não se lembra que ele precisa respirar. Existe uma doença. E nós nascemos com a perfeição de Deus na nossa saúde, na nossa vida. Talvez você não nasceu com a genética que você queria, né? Com Sylvester Stallone e tal, né? Aquela genética de pessoas que come, está sempre magra. Meu Deus, que inveja essas pessoas, né? Que você vem no rodízio, come um monte, nada. Aí você só olha para a pizza, já engorda 5 quilos. Né? Talvez você não nasceu com a genética que você queria, mas você nasceu com a saúde que Deus te deu. Você nasceu com a visão de Deus, né? Então, existe 3 exemplos que eu quero te dar sobre a provisão de Deus, né? O primeiro, Elias, né? E a viúva de Sarepta, né? Elias chega até a viúva e fala: me dê um pouco de água. E ela dá um pouco de água para ele. Ele fala: agora faça um bolo para mim. Ela fala: Senhor, eu só tenho o suficiente para fazer, só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite, para fazer para mim e meu filho, e depois morreremos. Olha o que ela tinha. Olha o que essa viúva tinha. E o profeta fala para ela: faça primeiro para mim, porque o Senhor vai prover sobre a sua vida. Isso nos dá uma lição forte, meu querido, que o nosso, às vezes aquilo que nós seguramos, eu não estou falando simplesmente de dinheiro, estou falando de tempo, de vida, de comprometimento com Deus. Existem tantas coisas que nós seguramos porque nós achamos que nós temos, que aquilo é a coisa mais valiosa do mundo. E Deus está querendo nos tirar uma coisa pequena para nos dar algo muito maior. E é exatamente isso que acontece com a viúva, né? A palavra do Senhor fala que quando ela faz o bolo para o profeta Elias, e ela volta, a palavra do Senhor fala que a farinha da panela não acabou, e o azeite do jarro não faltou. Não faltou. Isso é provisão divina. Isso é provisão divina. Eliseu, né, o discípulo de Elias, viveu a mesma experiência, né? Existia um discípulo dele que havia morrido e a sua esposa ficou viúva, e ela veio falar com ele, falando que por dívidas, né, os cobradores estavam chegando para cobrar. E Eliseu olha para ela e fala: o que você tem? E ela fala: Senhor, eu tenho senão
uma botija de azeite. E Eliseu fala para ela: pega todas as vasilhas que você encontrar na vizinhança, entra para dentro de casa e fecha a porta, e começa a virar esse azeite. E a palavra do Senhor fala que o azeite jorrou em todas as botijas, até que acabou-se as botijas. Provisão de Deus. Provisão de Deus, em cima da necessidade humana. Na primeira campanha, eu falei que nós vivemos num universo onde toda necessidade, para toda necessidade, existe uma provisão de Deus. Se você está passando uma necessidade nessa noite, deixa eu te dizer, não é em vão, existe uma provisão de Deus preparada para você. Se você está enfrentando uma necessidade, Deus já tem uma provisão preparada para você. Deus já tem a provisão preparada para você. Terceiro exemplo é aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. E eu acho maravilhoso porque a coragem que ele teve, a coragem que ele teve. Às vezes nós ficamos envergonhados. Senhor, eu sou tão pequeno diante de pessoas que são tão grandes, aos nossos olhos, pessoas que falam muito bem, pessoas que tocam, pessoas que já estão anos na igreja, parece que eu não sirvo para nada. E aquele menino, ele teve a coragem do que o pouco que ele tinha, pensa, era mais de 10.000 pessoas. Será que talvez ele não pensou que poderiam dar risada dele? Rapaz, nós estamos mais de 10.000 pessoas, você está aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Mas não, ele teve coragem, ele avançou, e quando ele avançou, e o pouco que ele tinha, ele colocou nas mãos de Jesus, se transformou em algo sobrenatural. A palavra do Senhor fala que todos se fartaram e sobraram 12 cestos ainda. Essa é a provisão de Deus para nossas vidas. Essa é a provisão de Deus para nós. É isso que Deus tem para nós. Nós não podemos nos agarrar às nossas provisões, às nossas necessidades, às nossas questões humanas. Nós não podemos nos agarrar achando que nós temos mais poder do que Deus, que nós temos mais discernimento e sabedoria do que Deus. Quando nós colocamos tudo isso nas mãos de Deus, acontece o que Jesus falou ali, nós acabamos de ler em Mateus. Por acaso os pássaros eles plantam? Por acaso eles colhem? Por acaso eles têm celeiros? Mas todos os dias Deus prepara algo para eles. Todos os dias é a provisão de Deus. É a provisão de Deus. Então, Deus normalmente usa o que já está em nossas mãos e não depende de uma nova bênção. Não depende de uma nova bênção. O que nós sempre queremos? Uma nova bênção. Não é o que nós muitas vezes buscamos, não é o que nós muitas vezes queremos. Mas Deus normalmente, Ele usa aquilo que já está em nossas mãos. Ele usa aquilo que já está em nossas mãos. Mas nós precisamos enxergar isso. Nós precisamos ver isso. Ver isso. Porque às vezes nós temos, diante deste mundo tão imediatista, nós acabamos perdendo a intensidade de Deus, o tamanho de Deus. E como é que nós recuperamos isso? A palavra de Deus, meu querido. Quando você se enche da palavra de Deus, quando você se enche da Bíblia, quando você se enche da fé que vem de Deus, quando você se enche disso, você começa a enxergar coisas que os outros enxergam. Existe uma parte do livro do Bispo Robert que eu achei interessante. Cada um enxerga as situações de acordo com os seus pensamentos, de acordo com a sua mente. É aquela questão, Uns enxergam o copo meio vazio, outros enxergam meio cheio. Porque a sua mente está treinada para isso. Para alguns,
nunca é suficiente. Para outros, sempre existe gratidão. Sempre existe algo para agradecer. Sempre existe. Sempre existe. Eu quero, para nós finalizarmos nessa noite, quero ler contigo Josué, capítulo 1, 7 e 8. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Diz assim: tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Glória a Deus. Seja forte e corajoso, meu querido. Não tenha medo de ir à palavra de Deus. Não tenha medo de seguir a direção de Deus. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita, mas medite todos os dias na palavra de Deus. Medite todos os dias naquilo que Deus tem para você. Medite todos os dias. Às vezes as pessoas leem o jornal todos os dias, ouvem a voz de pessoas que conspiram. Agora é o tal do meteoro que vai cair eu não vou fazer nem aniversário segundo esse meteoro aí, né? Acho que vai ser 5 de maio, às 5 horas da manhã de 2022. Meu querido, eu lá quero saber, você está entendendo? Se cair o meteoro, eu vou para o céu, chega de pagar boleto, né? Chega de trabalhar, vamos lá viver o bem bom. Mas se nós estivermos aqui, é a vontade de Deus, é o reino de Deus neste lugar. Nós precisamos dizer igual Paulo, né? Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Isso que nós precisamos. Essa é a voz que soar dentro de você. Essa é a voz, não o mundo, não o medo do mundo, a ansiedade do mundo, a depressão do mundo, a ansiedade, excesso de futuro, depressão, excesso do passado. Pode viver nisso. Nós precisamos viver o excesso da vontade de Deus, o excesso da palavra de Deus, o excesso daquilo que Deus tem para você. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Glória a Deus. Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Senhor, te agradecemos, Pai, porque os teus olhos, a tua fonte, o teu manancial, Senhor, está neste lugar. Senhor, nós te agradecemos porque o teu coração está neste lugar, Senhor, nos trazendo luz, nos trazendo inteligência, Senhor, nos trazendo sensibilidade, nos trazendo amor, Senhor, um para com o outro. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar nessa terça-feira. Nós escolhemos, de todas as propostas, nós escolhemos a melhor. De todas, Pai, as opções, nós escolhemos a melhor, estar na sua presença. Senhor, recebendo de Ti, te louvando, te adorando, Senhor, e sendo ministrado pela Tua palavra. Pai, que em nome de Jesus, Pai, a nossa certeza, a nossa confiança estar em Ti nesses momentos, nesses 12 dias, Senhor, de janeiro. Pai, nessa campanha, Senhor, Rosh Hashanah, que estamos passando, que estamos plantando, Senhor, que esse ano não venha ser um ano em que iremos procrastinar, que não venha ser um ano em que iremos, Senhor, desanimar, que não venha ser um ano, Senhor, onde apenas iremos escrever no nosso livro dos sonhos, mas que venha ser o ano onde iremos concretizar o nosso livro dos sonhos. Que seja o ano onde teremos testemunhos, em cima de testemunhos para dar. Senhor, que seja um ano literalmente da sua providência, da sua mão provedora sobre nós.
Senhor, que não seja forças no nosso braço, Senhor, mas assim como aquela viúva, que tudo que ela tinha, Pai, era, Pai, uma botija de azeite, um pouco de farinha, era tudo que ela tinha, Senhor, mas ela ousou entregar, ela ousou te dar, ela ousou semear aquilo que ela tinha, Senhor, e a sua abundância, e a sua, Senhor, provisão, entrou dentro da casa dela, Senhor, e a casa dela nunca mais foi a mesma. Senhor, dessa mesma maneira, nós entregamos nessa noite, Senhor, aquilo que nós temos, o pouco que nós temos, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor.